mandar algum material disso aí no grupo do Telegram? Ou... Eu tenho uma apostila que não foi eu que fiz, uma apostila que eu já tenho, né, faz um tempinho já, que ela é escrita no caso, né, que tem o processo bem simplificado, o processo de contração muscular, que é o que tem aqui. Então, além disso, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando aqui a aula. Deixa eu até ver se ela ficou gravada ali anterior, que eu tenho que converter ela, senão eu não consigo gravar essa, tá? Então ela está gravada. Eu posso enviar isso daqui depois para vocês, não tem problema. Esse vídeo aqui de hoje, eu mando tranquilamente. É um vídeo que vai ficar grande, porque ele vai ter não sei quantos mega aí, sei lá, 80, 100. A outra opção que tem, antes de eu explicar novamente para vocês a contração aqui rapidinho, é o seguinte, até para o pessoal que não conseguiu entrar, né? Tinha a opção de fazer a live no YouTube ao mesmo tempo e compartilhar a tela. Só que pelo que eu andei olhando, no YouTube eu teria que ter pelo menos 1000 seguidores no YouTube para conseguir fazer uma live. Eu tenho o canal, eu criei o canal esse ano, agora, faz uns 2, 3 meses, do canal Fisiologia do Exercício, mas eu não estou movimentando ele, só criei o canal e botei só um vídeo lá essa semana, que foi o vídeo que mesmo que eu botei para vocês de sistema cardiovascular ali no Instagram, só para colocar lá para ver como é que ele funcionava. Então, ele é uma página que está fechada praticamente, ele tem 20 seguidores, enfim. Porém, até porque o YouTube ele demanda mais trabalho, edição, né, e em função disso não consegui mexer muito. O que eu poderia sugerir para vocês? A gente chegar no número certo de X ali de seguidores no YouTube para poder fazer live de forma mais fácil quando quiser, é uma maneira. E depois disso testar outros tipos de aplicativos também, né? Fala, Ronaldo. Não, assim, tu pode colocar também o canal, né, do YouTube, né, o seu canal do YouTube, lá também no Telegram. Aí já vai ficar mais fácil de poder achar, poder seguir, se Sim, eu inscrever na coloco. página, né? Até porque assim, ó, se for pesquisar no YouTube mesmo, digitando, você não vai Uhum. encontrar porque ele não tem nada, né? Ele tá vazio. Mas eu tenho o link dele. Eu posso mandar para vocês o link, se vocês puderem seguir lá, deixa seguindo, deixa ativado, que daí fica melhor, né? Uma forma de divulgar o trabalho também. Sim. E a gente conseguindo chegar numa quantidade X ali de seguidores, a gente fica mais fácil depois de fazer live também, tá? Então, se vocês puderem auxiliar nesse ponto de vista, aí seria bacana também. É que, Sem bronca, sem é que problema. eu não coloquei ainda, porque como não tem vídeo, aí o canal tá vazio, né? Pô, um canal de YouTube que não tem vídeo parece que não tem lógica, né? Mas a gente vai fazer a coisa acontecer, tá? De boa? Sossegado? Deixa eu ver se essa aqui tá gravando. Tá, essa aqui tá gravando. Pessoal, ficou aceleradinho? Ficou, né? Ficou meio puxado ali o negócio que a gente conversou, então já teria que ter alguma noção. O que a gente pode fazer? Se vocês quiserem que eu repita de forma mais devagar, Luciano, eu não entendi muito bem, porque eu não entendi lá a estrutura inicial. A gente pode fazer uma repetição do que a gente fez, porém utilizando algumas imagens, algumas telas diferentes até, para a gente entender, porque a minha ideia com vocês aqui hoje, o que é? Entender como é que é o processo da contração. Lembra que eu falei para vocês, se fosse um curso de sistema muscular, onde eu tivesse 8, 10 horas, é uma coisa, teria tempo de fazer tudo com calma e não seria essa pauleira que foi em 20, 30 minutos. Tá? Então, mas eu posso repetir com vocês alguma coisa. Pronto, professor, faz um repeteco aí, tá bom? Vamos Pode lá? usando imagens, pode ser que a primeira, viu? Tá ótimo. Vamos repetir o negócio, então? Sem problema. Tranquilo. Sossegado, então. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar agora aqui nesse slide. É basicamente o esquema que a gente fez antes, só que usando imagens diferentes e palavras naturalmente diferentes que eu vou falar aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa tela já foi. Deixa eu botar isso aqui no modo slide, que é melhor. Então, vamos lá. Quando nós pegamos um músculo, né, se nós formos entender a microestrutura dele, essa imagem eu acho que ela já é familiar para todo mundo, certo? O que nós temos aqui? Nós temos a estrutura dele de forma organizada. Observe que um músculo inteiro ele é dividido em feixes. Deixa eu pegar um negocinho aqui, quer ver? Eu vou rabiscando que é mais fácil, tá? Eu rabisco, depois é fácil de mexer aqui também no... Aqui, ó. Observem que o músculo ele é organizado em feixes ou fascículos, né, como a gente vai chamar aqui. Se vocês pegarem um pedaço de carne aí, quem come carne aí, quem não é vegetariano, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Na verdade, o nosso músculo nada mais é do que uma carne também, né? E observem que isso daqui, ele está organizado. Isso aqui é como se fosse aquele pacote de canudo que eu falei para vocês, tá, pessoal? E os canudinhos estão ali dentro. Observem que o feixe,
destacou um deles, aqui, né? E a gente puxou para ver só uma fibra muscular, que é o que nós temos aqui, certo? E aqui a gente faz o seguinte. Coloco aqui um pouquinho para frente. Então aqui está aqui a estrutura dele. E passando para cá, o que que nós temos? Observem aqui, ó, mesma coisa. O feixe muscular, que é o que a gente chama aqui de fascículo. Dentro do fascículo, cada um deles, a gente tem a nossa célula muscular ou fibra muscular, mesma coisa, e dentro da fibra, ela está aqui ampliada, nós temos exatamente o que a gente estava vendo até agora, que é a miofibrila. A miofibrila são esses conjuntinhos que a gente vê aqui dentro. E observem que ao redor da miofibrila, que é a parte minúscula lá dentro, que é dentro da célula já, na verdade, nós temos aqui os retículos sarcoplasmático e as cisternas terminais, que são os que vão armazenar o cálcio. Beleza? Dentro da célula. Essa estrutura aqui, de forma ampliada, nós vamos conseguir ver o nosso sarcômero. O sarcômero, o que que é? Se fosse pedir para vocês assim, qual é a definição de sarcômero? Do ponto de vista estrutural, né, de estrutura, a gente diz que um sarcômero seria o quê? O espaço que existe entre duas linhas Z, então se eu pegar uma linha Z e a outra, todo aquele espaço e as proteínas que estão ali dentro, a gente chama isso de sarcômero, do ponto de vista de estrutura. Do ponto de vista funcional, a gente diz que o sarcômero é a unidade contrátil do músculo. E agora vocês vão entender o porquê que eu mostrei aquilo ali antes. Porque é o seguinte, quando a gente faz uma contração muscular, o que que acontece de forma simplificada? Isso aqui em cima significa um músculo, deixa eu botar para cima isso aqui, significa um músculo numa situação mais alongada. Aqui está uma linha Z onde eu estou passando o mouse, aqui está outra. Observe que eu tenho aqui a actina e aqui eu tenho a miosina, e aqui no meio eu tenho uma proteína M, que é uma proteína. Ela fica no meio do sarcômero, que serve como se fosse um poste. Ela é uma proteína que não é contrátil, ela é uma proteína estrutural. Ela serve como se fosse um poste para a miosina ficar agarrada. Seria mais ou menos assim, imagina que eu sou uma miosina e eu tenho que conectar numa actina para poder puxar ela para o meio do sarcômero, porque é isso que ela faz. Só que para eu fazer isso, eu tenho que estar agarrado em algum lugar, certo? Então eu me agarro num poste, digamos assim, eu fico firme no poste e eu vou ter força de puxar isso mais fácil. Então essa proteína M está aqui, ela representa o meio do sarcômero. O que que acontece quando a gente faz uma contração muscular? Quando eu faço uma contração muscular, as cabeças da miosina, elas vão se conectar, observe onde é que eu estou riscando, com a actina, e elas vão puxar essa actina para o meio do sarcômero. Como a actina está presa aqui na linha Z, seja desse lado ou seja desse lado de cá, que é a cabecinha de miosina, o que que acontece quando a cabeça de miosina conecta na actina? Imagina que eu estou aqui, ó. Não sei se você consegue me ver ou não. Imagina o seguinte, eu estou aqui no meio, cabeça de miosina de um lado, cabeça de miosina do outro. O que que eu faço? Eu puxo as actinas para o meio. Como a actina está presa lá na linha Z, a linha Z vem para o meio também. Então, o que que significa a contração muscular? A contração muscular é o encurtamento do sarcômero. As linhas Z se aproximam. Esse é o processo de contração. Então, eu tenho uma aproximação de linha Z. Perfeito? Deixa eu colocar aqui para frente. Então, esse é o processo da contração muscular. Por isso que nós vimos anteriormente, isso aqui é uma imagem real, tá, de sarcômero. Vou tirar essa parte aqui. Um pouquinho. Tira essa tela e compartilha de novo aquela com vocês lá. Vamos lá, vamos voltar nessa aqui, ó. Então, no processo de contração muscular, deixa eu pegar aquele bonequinho, deixa eu ver se é aqui que ele aparece. Ó, vamos pegar aqui, ó. Observa o seguinte. Nessa imagem que vocês estão vendo, não aparece a linha M e não aparece a linha Z, tá? Lembra que a linha M é o poste no meio do sarcômero, tá? O poste no meio do sarcômero, ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. Vou rabiscar ele para vocês captarem bem o que eu estou falando. Imagina que o sarcômero está aqui, ó. Ou a linha M, perdão. Ela está aqui no meio.
E aqui ao lado, eu vou desenhar o que seria para a gente a linha Z. Tá? Ó, linha Z, mais ou menos aqui assim. O que acontece? A actina, ela está conectada, aqui onde eu estou rabiscando agora, à linha Z. Então, quando a miosina faz o contato com a actina lá em cima, ela puxa a linha Z para o meio do sarcômero. É esse processo que a gente está vendo aqui, ó. Professor, desculpa interromper, eu tenho uma dúvida. A miosina na parte de baixo, né? Porque tem as miosinas na parte de cima e a miosina na parte de baixo. Ela atua trazendo a actina de baixo também, na contração de baixo? Exatamente. Posso só terminar esse slide e depois explicar essa parte? Pode ser? Não, tranquilo, era só uma dúvida mesmo. Não, mas a tua dúvida é boa, porque essa dúvida é dúvida de muitos. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. O processo acontecendo. Opa, peraí que ele travou aqui. O cálcio sai, entra em contato, as cabeças de miosina vão entrar em contato com a actina e puxar o sarcômero para o meio. Perfeito? A quantidade, um dos fatores que define... Ó, tá aparecendo aqui de novo. Posso falar? Só um pouquinho. Então, olha só. Um dos fatores que define a quantidade de força que eu vou fazer, que a pessoa faz, é justamente a quantidade de cabeças de miosina que se conectam na actina e conseguem fazer o processo. Se tu faz pouca força, além de utilizar poucas unidades motoras, poucas fibras musculares, uma das coisas que acontece é que a quantidade de cabeças que se conectam e fazem a contração é a quantidade menor de quando se faz muita força. Nesse caso aqui, por exemplo, o boneco aqui está fazendo a contração, e ele tem uma certa quantidade de carga, então as cabeças de miosina, elas trabalham. Observem que nem todas as cabeças de miosina aqui estão se conectando, certo? Por quê? Porque ele está fazendo uma força mais baixa, então nem todas fazem isso. Agora, de acordo com a pergunta que tu fez ali anteriormente, por isso que eu falei para vocês que ficou acelerado, mas olha só. O que acontece com as cabeças de miosina e actina que estão embaixo, como tu me perguntou, né? Quem foi que perguntou? Foi Luiz, né? Luiz Felipe? Foi, né, Luiz? Foi sim, foi sim. Então, olha só, Foi sim. por isso que é importante a gente entender todo o processo da estrutura do músculo, porque olha só que bacana isso aqui. Nessa imagem vai ficar mais fácil de resolver a tua dúvida. Quando a gente olha para o músculo, a gente tem essa visualização aqui, ó. Aqui em cima, a imagem A, nós temos um sarcômero, né, linha Z, e aqui do outro lado a outra linha Z, um sarcômero do ponto de vista longitudinal, ou seja, como se eu estivesse olhando de lado. Deixa eu pegar aqui. Imagina que eu estou olhando... Já sei que vou pegar, peraí. Me dá 10 segundos. Bom, beleza. Imagina que isso aqui é um sarcômero. Estou conseguindo ver aqui o copinho, está transparente, mas deixa eu ver se aparece. Parece, né? Sim? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Então, essa visão que vocês têm aqui, ela significa o sarcômero do ponto de vista longitudinal, como se eu estivesse olhando aqui de lado para ela. Espera aí só um pouquinho. O vídeo foi encerrado no Instagram, daí o pessoal pediu para salvar, né? Aí diz aqui, compartilhar, baixar vídeo e excluir. E agora? O que eu faço aqui? Baixar, será? Ou já compartilha direto no IGTV? Vou botar baixar, ele fica salvo, né? Depois a gente vê o que faz com ele. Mas ele deu erro, ó. Sei lá o que eu... Coloca compartilhar, professor. Pois é, botei aqui no compartilhar. Beleza, depois a gente ajeita ele. Então, voltando aqui, Luiz. Aqui tu tem uma visão longitudinal do sarcômero, certo? Para facilitar a nossa visualização, no desenho a gente só consegue ver uma actina, só uma linha de actina. Só que o nosso músculo esquelético ele tem uma organização muito bacana que a gente conseguiria visualizar melhor uma visualização transversal. Ou seja, se eu pegar isso aqui e virar de frente para ti, certo? Ele estava aqui no longitudinal, e aqui eu tenho uma visão transversal. Tu está olhando de frente. Tu tem outra visualização, que é o que está aqui embaixo.
Para facilitar, pessoal, eu sempre brinco com o pessoal assim, ó, a visualização longitudinal é como se tu estivesse numa calçada vendo os carros passarem, tu tá vendo eles passarem de lado para ti, beleza? Tu tá de lado. A visão transversal é como se tu fosse para o meio da estrada e ficasse no meio da estrada de frente para os carros. Tu vê os faróis dos carros vindo em tua direção. Então, uma visão transversal seria isso. E o que é essa visão transversal, Luiz? Aqui é o seguinte, cara. Toda molécula, deixa eu pegar aqui, toda miosina, ela é rodeada por 6 actinas. Observem que ela tem uma formação hexagonal, tá aqui, ó. Se tu pegar qualquer uma dessas imagens que estão, qualquer uma desses pontos aqui na imagem, tu vai conseguir observar que todas elas têm aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a estrutura do músculo esquelético. E pegando essa imagem aqui, ó, tu consegue observar que cada filamento grosso de miosina, ela tem cabeça de actina para todos os lados, justamente para se conectar nas actinas que estão ao redor dela. Observa o que está acontecendo aqui, ó. Cabeças de miosina para tudo que é lado, certo? Então, a quantidade de força que tu precisa fazer vai ser dependente também dessa quantidade de cabeças de miosina que vão se conectar à actina, porque não são todas que são ativadas o tempo todo. Então, isso daqui que tu me perguntou é justamente essa situação. Tem algumas que vão ser de um lado, outras vão ser do outro, mas imagina, sabe aqueles pessoal que gosta de pescar aí sabe, aqueles garateia que chama, aquele negócio que joga lá e fixa, tipo uma âncora, imagina tipo uma âncora. A âncora tem os ferros para os lados, né? É a mesma coisa. Então ela vai conseguir engatar o que estiver ao redor. Tá? Então essa é a formação estrutural do ponto de vista transversal de miosina e actina. Deu para ter uma noção? Deu sim, deu sim. Tá? Então ali na animação eles mostraram só de cima porque para facilitar a visualização, né? Mas ele vai estar então em tele contato. Imagina que tu é uma pessoa que tem 6 braços para todos os lados. Vai conectar quem tiver ao teu redor, porque o que interessa para o músculo, o que é? Puxar a linha Z para o meio do sarcômero. Então, se tiver que puxar por aqui, por aqui, por aqui, tanto faz. Ele vai dar um jeito de puxar, de acordo com a quantidade de força que ele precisa fazer. Tranquilo? Não, show. Alguém mais ia perguntar alguma coisa, né? Deixa eu botar aqui avançar. Posso falar? Manda lá, Ronaldo. Não, assim, pelo que está mostrando na figura da contração e do repouso, na contração, então a linha às vezes se aproxima e no repouso ela tipo, se afasta. Não é isso? Isso. Ah, Porque na situação de repouso, assim, uma das coisas que define isso, eu não vou falar isso agora que vai muito longe, tá, Ronaldo? Mas uma das coisas que define o quanto de força que a gente consegue fazer é justamente o comprimento do sarcômero. Se o sarcômero estiver encurtado demais, deixa eu pegar a imagem que fica mais fácil, né? Tem mania de falar assim porque a gente vai rabiscando quando está na sala de aula no quadro e coisa. Aqui, ó. essa mesma. Olha só o que acontece aqui. Um dos fatores, como eu acabei de explicar ali para o Luiz também, é o seguinte. A gente já entendeu que a quantidade de cabeças de miosina que se conectam na actina é um dos fatores que determina o quanto de força eu consigo fazer. Beleza. Quando o músculo está estirado ou alongado demais, como nós vimos aqui nessa imagem, observem que eu tenho uma sobreposição entre miosina e actina relativamente limitada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou sombrear isso aqui. Observem que o único ponto em que miosina e actinas estão sobrepostas, uma sobre a outra, é esse ponto aqui, ó. Opa, errei a figura, peraí. Essa. Ó, tá vendo que é isso aqui, ó? É onde elas conseguem ter conexão. Por quê? Porque para cá, pro lado esquerdo, eu não tenho miosina, porque o músculo está estirado demais. Então não vai ter como ter conexão. Aqui para o meio, aonde seria aquela linha M, observe que as miosinas estão aqui, mas não tem actina para ela conectar. Então também não vai ter conexão de miosina e actina. Então, o quanto que um sarcômero está alongado, o quanto que ele está estirado, também é um fator determinante de força.
Da mesma forma, quando ele está encurtado demais. Porque quando ele está encurtado demais, a gente tem a seguinte situação. Deixa eu tirar essa imagem. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Qual é uma das teorias que explicaria, né, ajudaria a explicar esse fenômeno? Então, nós temos aqui em cima o alongado demais, pouca sobreposição de miosina e actina. Aqui seria uma sobreposição mais adequada, mais ideal. E acontece o quê? Quando o músculo encurta demais, a actina, digamos assim, que ela passa do ponto, onde estou passando o mouse aqui. Então, nesse ponto, também não teria cabeças de miosina para conectar. Na prática, como isso funciona? Vocês podem fazer o teste na prática. Vou pegar aqui, tá? Vou aparecer para vocês aqui. Quando eu faço um movimento de flexão de joelho. Deixa eu baixar aqui. Quando eu faço um movimento de flexão de joelho. Vocês já observaram que a gente tem força num certo ponto, mas quando eu encurto demais eu não consigo manter? Tipo, ó, se eu puxar aqui em cima, eu vou soltar a minha mão e vou com a força que eu tenho de flexor, eu vou tentar manter. Ó, ele não fica. Por que ele não fica? Porque o músculo encurtado demais, ele perde a sobreposição de miosina e actina. Então ali ele tem menos força. Então o músculo alongado demais tem pouca força e o músculo encurtado demais também tem. Por isso que existe um tamanho ideal, entre aspas, de sarcômero. Isso para contração concêntrica, tá, pessoal? Para eu conseguir manter. Do ponto de vista de contração excêntrica, nós temos proteínas que são, por exemplo, a titina, que funciona como se fosse um cabo de aço segurando. Por isso que a gente tem mais força na excêntrica. Mas só para vocês entenderem que a quantidade de cabeças de miosina que se conectam à actina é um dos fatores, do ponto de vista de dentro do sarcômero, que define o quanto de força você consegue fazer. Outro exemplo prático, quando eu faço uma rosca direta, por exemplo, bíceps. Já observaram que se eu pedir para uma pessoa assim, olha, fulano, pega um peso aí e segura, fica na posição isométrica segurando. A maioria das pessoas, até por instinto, segura numa posição em torno de 90, 100 graus, mais ou menos, de flexão de cotovelo, certo? Dificilmente alguém fica muito tempo segurando aqui em cima. Por quê? Porque aqui eu tenho menos miosina e actina conectando e menos força, então se torna mais desgastante o movimento. E da mesma forma o músculo alongado. Ronaldo, era isso mais ou menos? Isso. Tranquilo? Pessoal, sossegado? Tá de mais? Tá de menos? Ranieri deu um ok lá. Vocês sabem que o nosso cérebro ele tem capacidade de armazenar aí mais ou menos uns 40 minutos de informação, né, de forma seguida, né, sem intervalo. Então, por isso que aulas muito longas às vezes acabam ficam cansativas para quem assiste, porque chega uma hora que não entra mais, né, as coisas na cabeça, né, só se já tiver com o assunto muito dominado, né. E a ideia hoje, na verdade, era essa, pessoal, era passar um pouco disso para vocês. Tem muito mais coisa que daí vai passar, tá? O processo de liberação do axônio, como é que ele manda informação para o músculo, o processo de contração da unidade motora, são coisas bem bacanas. A gente pode fazer outras lives sobre isso, outras aulas sobre isso tranquilamente, tá? O meu objetivo com isso aqui hoje era fazer com que vocês entendessem o processo da contração em si. Eu não sei até que ponto, assim, Luciano, isso aí eu já sabia, não teve nenhuma novidade. Que bom, significa que tu está por dentro e, né, e reforçou o aprendizado que tem. Para algumas pessoas talvez tenha tido alguma novidade, aí não sei como é que é a situação de cada um de vocês em relação a isso, né, em relação ao conhecimento que tem, mas eu espero sinceramente que tenha contribuído de alguma forma para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre isso. E só do ponto de vista prático, o que isso vai interferir? Eu preciso saber isso? Eu acredito que sim. Eu acho que todo mundo que trabalha com educação física, com a prescrição do exercício, tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, dos processos fisiológicos de contração, liberação de hormônios, de energia, coisas básicas. Não quiser aprofundamento, seria para quem for, né, vai pesquisar, vai fazer um mestrado, doutorado, é outra situação. Mas na prática é bacana. Porque ontem, por exemplo, ontem à noite na aula, na faculdade, eu estava explicando justamente isso, e assim como vocês me perguntaram aqui hoje, teve aluno que perguntou de como é que faria para periodizar
um treinamento com o objetivo de aumento de força em alguém que está estagnado no aumento de força. Só que a aula de ontem ela era sobre a parte da unidade motora, né? A parte de como o neurônio entra em contato com o músculo. E daí a gente conversou sobre isso e ele entendeu como é que é o processo. Então a nossa prática, às vezes, ela fica limitada na evolução do aluno, do cliente, do atleta, porque a gente falta, às vezes, um conhecimentozinho básico da fisiologia para que tu tome uma decisão própria. Porque muitas vezes uma receita de bolo que está no livro, entre aspas, se eu falar para vocês aqui, ó, faça 4 séries de 8, faça 6 séries de 5, exemplo. Ela é uma receita pronta. Mas e se teu aluno, se teu cliente não conseguir fazer? Como é que eu vou fazer a adaptação do treino se eu não tiver um conhecimento básico sobre isso? Então essa é a ideia de a gente trocar essas informações aqui, tá? Firmeza? Sim, sim. Eu tenho mais uma dúvida. Sobre o sarcômero, dizem que, não dizem, né, nas minhas aulas de anatomia, que a fibra muscular é multinucleada. A miofibrila seria esses núcleos? Não. Não. Os núcleos são núcleos mesmo, são coisas separadas. Nessa imagem aqui, ó, vou te mostrar aqui. Aqui a gente vai conseguir ver. Deixa eu ver. Aqui apareceu. Deixa eu ver qual é a imagem que vai aparecer, Luiz. Se não aparecer nessa, eu pego no outro material lá. Deixa eu ver se aqui aparece. Aqui, ó, por exemplo. Aqui nós estamos dentro da célula, certo? Aqui é a célula inteira, como qualquer outra célula, tá? O pessoal lá da biologia lá, que nós temos mitocôndria, lisossomos, ribossomos, etc. A miofibrila são essas estruturas que nós estamos vendo aqui onde estou passando o mouse, certo? Tá ali, ó, sarcômero, miosina e actina. O núcleo está aqui, ó. O núcleo, na célula muscular, nós temos vários núcleos por célula. Então, é como se nós tivéssemos marcação de território, digamos assim. A gente diz que esse núcleo, que ele está aqui próximo entre as fibras e o sarcolema, que é a membrana, a gente diz que esse núcleo ele é responsável por enviar a informação genética para fazer a cópia de proteínas para essa região. Porque o núcleo, qual é a função principal, uma das principais funções do núcleo? Ele contém o nosso DNA, nosso material genético, e os RNA, que são os ribossomos, eles conseguem fazer uma cópia desse material genético e o ribossomo produz a proteína. Ele faz um xerox colorido, vamos dizer assim, faz uma fotocópia, certo? Só que a cópia perfeita está lá dentro do núcleo. Então, para saber o quanto de proteína precisa produzir, os ribossomos têm que pegar essa informação de lá. E quem dá essa informação é o núcleo. Então, a cabeça de miosina não é o núcleo, tá? O núcleo é uma coisa, a cabeça de miosina é a proteína produzida, inclusive, pelo núcleo. Junto com o ribossomo, claro, né? E a gente diz assim, ó, quando a gente fala em núcleo, para vocês entenderem, um dos fatores que define o nível de hipertrofia de alguém, e isso é uma questão genética, e também onde alguns tipos de esteroides anabólicos atuam, é justamente em aumentar a ativação desses núcleos. E o que o núcleo faz? Como eu falei para vocês, é como se fosse um marcador de território. Faz de conta que aqui na minha rua, faz de conta que a rua toda, pega a rua de vocês aí, tá? Faz de conta que a rua que vocês moram, ela é como se fosse uma miofibrila. Está cheia de miosina e actina, que são os fios atravessados no meio da rua. Imagina que tem um monte de fio aí. Cada casa, ou seja, cada um de vocês é um núcleo. Então, eu sou responsável por produzir a proteína, por produzir os canos e os fios aqui na frente de casa. Digamos assim que o núcleo ele marca território. Então, se eu tiver mais núcleos e núcleos ativando melhor a produção de proteína, eu vou ter um crescimento maior. Isso é um dos fatores que explica, por exemplo, quando a gente fala de memória muscular. Porque o que é a memória muscular? Entre aspas, né? Memória não é o termo correto, mas a gente sabe que a gente está falando sobre isso. A pessoa que é treinada, vou explicar para vocês aqui no slide. Para te entender melhor aqui essa relação, tá, Luiz? A pessoa... Deixa eu pegar aqui. Apareceu aqui, né? Ver se está aparecendo para vocês. Tá. Aqui em cima nós temos uma situação, ó, por exemplo, aqui está um pedaço de músculo, aqui em cima,
E nós temos os núcleos. Os núcleos são esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, certo? Esse pontinho preto que tu está vendo aqui, ele está ampliado aqui, ó. É como se fosse aqui, ó, um pontinho preto, aqui está vermelho, claro, né? Mas então isso aqui é o núcleo. Perfeito? O núcleo ele fica ali pronto para produzir a proteína para que o músculo cresça. Quando tu treina, quando tu se torna uma pessoa treinada, especialmente pessoas com longa experiência em treinamento de força, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, por aí, no começo também acontece, mas geralmente pessoas mais treinadas têm mais. A gente aumenta o tamanho do músculo, a gente hipertrofia, um dos motivos é justamente o aumento na quantidade de núcleos. Tu pode ver que eu tenho muito mais núcleos nesse músculo aqui treinado do que no músculo destreinado aqui em cima. E o que o núcleo faz? Tá aqui, ó, ele aumenta a quantidade de núcleos celulares, né? O treinamento vai fazer isso, que estão relacionados com a produção de proteína. E a proteína são as miosinas, actinas e outras mais que faz o músculo crescer. Quanto mais miosina, mais actina, mais nebulina, mais titina, qualquer tipo de proteína, ele vai fazer o músculo inchar, né? Entre aspas, vai aumentar o tamanho do músculo, vai causar uma estrutura maior. Tu tinha uma casa pequena, agora tu tem uma casa, tu tem um prédio, então tu aumentou o tamanho dele. Qual é o lance do treinamento? Já se sabe que quando a gente interrompe o treinamento, quando tu para de treinar, a pessoa que já está treinada, está acostumado, ela perde proteínas, né? Ela entra em catabolismo, a gente diminui o tamanho do músculo, a gente perde, só que a quantidade de núcleo a gente não perde. O que se sabe até o momento, do ponto de vista biológico, é que a gente não perde os núcleos que a gente ganhou. Eu não sei se perderia alguns ou não, tá? Mas a gente não volta à mesma quantidade de núcleos que tinha aqui em cima. E é justamente por isso que quando a gente diz assim, a pessoa que está treinada, ela volta mais rápido para o nível anterior. Por quê? Porque ela já tem os núcleos prontos lá dentro do músculo dela. Basta que ela ative, que ela recomece a treinar, em questão de 3 semanas e 1 mês ela já está bem de novo. Isso é o que a gente chama de memória muscular. O músculo ele ganha uma certa memória, digamos assim, que é esse aumento na quantidade de núcleos. Então, o núcleo não é a proteína, tá? Ele é responsável por produzir a proteína. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. A gente tem assunto aí para ficar o dia todo, se quiser, né? Pode pegar um café e... eu adoro. Por mim, eu fico aqui um tempão conversar, de verdade. Os alunos, às vezes... Marcelo sabe, né, Marcelo? Marcelo já fez aula comigo lá, 5:10, hora de... tá na hora do ônibus. Deixa o ônibus ir sozinho, vou ficar conversando aqui. Mas é bacana que o assunto ele é envolvente e muitas vezes, Marcelo sabe disso, que sabe que eu não estou mentindo sozinho aqui. Me ajuda a mentir aí, Marcelo. Às vezes, quase 10 horas da noite, uma sexta-feira, a gente está lá empolgado, dependendo do dia, porque o assunto ele é um assunto curioso. Claro, empolgado para quem gosta do assunto, né? Tem pessoas que detestam a fisiologia e quanto mais cedo acabar, melhor. Mas eu acho bacana, eu adoro falar sobre isso. Pessoal, nós temos mais 4 minutos e 40 e vamos aproveitar esses minutinhos, trocar mais uma ideia aí, por mim tá de boa. Pergunta, se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Ninguém sabe tudo, né? Isso é impossível saber tudo, né? O que a gente tenta é se informar frequentemente para não esquecer as coisas, né? Ô, professor, Diga, Marcelo. em relação ali à fadiga muscular, tem alguma coisa a ver com essa situação da miosina, actina? Tu tá contraindo, relaxando. Chega uma hora que tu consegue contrair mais. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, porque lembra que a gente viu ali anteriormente, para que a miosina consiga se conectar na actina, ela gasta um ATP. ATP é energia, né? Que vai liberar energia. E para ela relaxar também. Então, se eu tiver com uma baixa demanda, uma baixa quantidade de disponibilidade de ATP, esse é um dos fatores que faz eu entrar em fadiga. Não é o único fator, né? Tem outros fatores. Tem o fator do acúmulo de hidrogênio, como quem foi comentou antes, o Paulo César comentou. Mas, sim, a miosina e a actina, ela pode perder, digamos assim, essa capacidade de conexão por isso, e ela vai entrando em fadiga. Então, na medida que eu vou aumentando a minha série, vai fazer uma série de 10 repetições ou uma série de 20, eu vou diminuindo a quantidade de ATP e isso interfere no processo de contração, sim. Manda bala aí, pessoal. Professor, Quem chamou? professor Ranieri? Foi? Ranieri,
O senhor falou do cálcio, que é essencial para a contração, né? Seria o cálcio que ele é utilizado ali, ele volta para o retículo sarcoplasmático para voltar novamente, para fazer esse ciclo. Aí chega um momento que o retículo sarcoplasmático não consegue mais estar mandando tanto cálcio como estava no começo da contração. Isso seria um dos motivos para a fadiga também. Isso também pode contribuir, porque acontece o seguinte, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Metabolismo, junção, aqui. Deixa eu colocar para frente um pouquinho. Deixa eu pegar qual é a parte que fala do cálcio. Porque é o seguinte, aí para a gente perceber a importância que é entender um pouco dos mecanismos básicos da própria biologia, né? Que na faculdade a gente tem biologia na primeira fase. E quando a gente fala de transporte de membrana, tem gente, não gosto disso, não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? Transporte de membrana é como que uma molécula entra ou sai de uma célula. E quando o cálcio entra e sai da cisterna terminal, Ranieri, que é o que nós estamos vendo aqui, tem que vai aumentar. Ele faz através de um tipo de transporte ativo. E o que é o transporte ativo? Porque se vocês lembram, o transporte ativo, igual a bomba de sódio e potássio lá que a gente fala, ele é um tipo de transporte que gasta ATP. Então, olha só, eu peguei aqui esse pedacinho, tá vendo aqui esse pedacinho aqui em cima? Isso aqui é a membrana que divide dentro da cisterna com a parte de dentro do músculo ali, tá? Então, a gente pegou essa membrana, a membrana está aqui, e observem que o cálcio, essas duas moléculas de cálcio que está aqui, ela depende de um transportador ativo, que a gente chama de bombas de cálcio. Quando a gente fala lá de bombas ativas na membrana, é isso aqui que a gente está falando. E essa bomba, que é tipo uma porta, ela funciona contra o gradiente de concentração. O que é contra gradiente de concentração? Eu tenho muito mais cálcio aqui dentro da cisterna do que aqui fora. Então ele tem que lutar contra a maré, ele tem que remar contra a maré, digamos assim. Então essa bomba, para ela poder funcionar, ela gasta o quê? Olha só, ela gasta ATP também, para ela conseguir fazer a entrada do cálcio de volta para a cisterna. Então, também tem o gasto de ATP para fazer isso. Então, isso pode ser um fator que vai interferir na minha fadiga, sim. Eu acho que a nossa aula vai acabar em menos de 1 minuto, pessoal. Vamos abrir outra para a gente bater mais um papo ou tá bom por hoje aí? Fechamos? Vocês que decidem aí. É mais uns 5 minutos que a gente manda. Bora, vamos mais uma. Hã? Eu vou mandar mais um link ali para vocês, e quem quiser entra, a gente faz uma finalização e tira mais algumas dúvidas, uns 5, 10 minutinhos, tá? A gente mata a charada.